A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje, 26 de janeiro de 2024, faremos o comentário da leitura da sexta-feira, da lição 4, a Igreja e o Reino de Deus. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantos que estão nos céus como as que estão na terra. Meus caros irmãos, esse texto fala da igreja como a manifestação de Cristo. A igreja é o organismo pelo qual Cristo manifesta o seu reino, né? O reino de Deus aqui nesta terra, não é? Nós já aprendemos que Cristo é a cabeça da igreja, não é? Já aprendemos que Cristo é a cabeça da igreja. Sendo a cabeça da igreja, nós sabemos que a cabeça é aquela que comanda. A cabeça é aquela que decide, aquela que dá o norte, a orientação, a direção. E se Cristo é o Senhor da igreja, tudo que diz respeito à igreja congrega-se em Cristo. Cristo dirigindo a igreja, na igreja, no seu corpo, congrega todas as coisas. Então, na igreja, ele congrega gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Judeus e gentios. E congregando todo este povo, ele conduz este povo a adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é? Tanto que ele, no encontro com a samaritana, ele diz assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o reino de Deus havia chegado e o evangelho estava sendo propagado, e todos os homens agora poderiam conhecer o verdadeiro Cristo, e a igreja estava sendo inaugurada. A igreja estava para ser inaugurada, e a igreja centrada em Cristo poderia agora começar a exercer a sua função. Não é? A igreja em Cristo poderia começar a exercer o seu papel, não é? E através da igreja, todos os povos poderiam conhecer e podem conhecer o reino de Deus na terra. O projeto de salvação de Deus para a humanidade. Então, a igreja não é um improviso de Deus, não é? O Senhor planejou a igreja. O Senhor projetou a igreja. O Senhor elegeu a igreja. A Bíblia diz que a igreja foi planejada desde a fundação do mundo.
o Senhor planejou a igreja, para que a igreja divulgasse essa mensagem de salvação. Então a igreja tem um propósito magnífico. Então, por isso que a igreja, como agente do reino de Deus aqui na terra, ela tem a autoridade do Senhor para isto. Não é? Em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus se dirige à igreja, então, o que ele diz para os crentes? Ele dá autoridade para esses crentes, dizendo assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, esta igreja estava recebendo do Senhor a autoridade, não é? A autoridade concedida pelo Espírito Santo para exercer o seu papel. Assim como o Senhor concedia autoridade para os reis, para os juízes, para os profetas, para falar ao povo de Israel, que era o povo chamado por Deus, eleito por Deus para se tornar conhecidos aos povos da antiguidade. Agora o Senhor se manifesta através da igreja para se tornar conhecido aos povos do Império Romano e dos povos que virão a seguir, através do poder concedido pelo Espírito Santo, e este poder fará toda a diferença. É a autoridade que o Senhor concede à igreja, não só naquela época, como até os nossos dias. A igreja detém esta autoridade para tornar manifesto o reino de Deus ao mundo e mostrar ao mundo que o Senhor é soberano, que a sua glória se estende de geração a geração, não é? Tanto que Pedro, quando começa a falar com o coxo, também ele vai falar sobre o reino de Deus. E ele vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, é o reino de Deus que vem sobre nós quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e aí vem os tempos de refrigério, de alívio, de tranquilidade, não é? E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Pedro fala não só do momento presente, como do momento futuro, que a igreja vai desfrutar na presença do Senhor, não é? Que algo glorioso. Não é? É assim que o reino de Deus trabalha, por meio da igreja, da autoridade que o Senhor concedeu aos seus filhos. Que Deus possa continuar usando poderosamente os seus vasos neste propósito de tornar conhecido o seu nome entre os povos. Amém.